assim, esse papo de hoje falando sobre jejum que a gente já ama, né? E sobre a saúde da mulher é sensacional, né? Maravilhosa. Não, e assim, eu fiz uma descoberta uns tempos atrás de uma médica norte-americana espetacular, doutora Mindy Peltz. Ela é fã de todos os médicos que eu também sou. Ela entrevistou o doutor Yoshinori Osumi. Então, assim, uma mulher espetacular que vive de pesquisa, né? Então, a gente precisa ir atrás dela, né? Tô ali coladinha nela, ela nem sabe, mas eu tô ali no cangote dela, porque ela pesquisa muito, né? Então ela traz todos esses resultados de pesquisas grandes, né, para a gente. E ela vem falando muito da questão da mulher, como a gente também, né, Manu, tem falado muito e trabalhado Sim. muito com a questão da mulher. Então, o que eu gostaria de fazer na live de hoje, que o tema é, né, os benefícios do jejum para a saúde da mulher, eu gostaria de fazer em duas partes. Então, na primeira, a gente vai falar sobre aquele artigo, né, que a gente estudou, aquela revisão sistemática, né? E na segunda parte, a gente vai falar da nossa vivência clínica, né? Das experiências que a gente tem tido com as mulheres e mesmo com a gente, né? Em relação ao jejum. Então é assim, depois, gente, vai ficar a descrição aí na descrição do vídeo, vai estar o nome do artigo, né? O nome do artigo é Role of Therapeutic Fasting in Women Health, né? É uma meta-análise de 44 estudos, tá? De 44 revisões, que falam dos benefícios mesmo do jejum para mulheres, e principalmente mulheres 40 a mais, né? Mulheres depois dos 40 anos. Então a gente Uhum. vai falar um pouquinho desse artigo, e esse artigo ele é muito legal, porque ele foca em 5 questões, né? Muito fortes aí da saúde da mulher, e a primeira foi o câncer, né, Manu? Que esses estudos foram feitos, e o que eles perceberam? Uma supressão da angiogênese, né? Que a gente sabe que a angiogênese é criar esses vasos sanguíneos que vão nutrir o tumor, né? E que com o jejum, esse suprimento de sangue para o tumor, ele é impedido. E aí, Manu, o que acontece quando a gente impede um tumor de ter suprimento sanguíneo? Pois é, né? Eu tava lendo essa pesquisa bem, bem ampla, né? E ela coloca ali que o câncer de mama é o segundo câncer mais comum no mundo, É, né? E é o primeiro entre as mulheres, é o câncer de mama, seguido do colo retal. Então, como será que o jejum vai ajudar a mulher a não ter a recidiva, né? A pesquisa era exatamente sobre a recidiva do câncer de mama. Então, a gente sempre, na medicina chinesa, a gente sempre aqui é fã do baço, né? Eu e você, a gente fã número um do baço. Então, o baço está lá relacionado com o processo de jejum, com a limpeza toda que o nosso corpo vai passar a partir do momento que a gente começa a eliminar todos os resíduos que estão em excesso no nosso corpo. E na medicina chinesa, o que é o câncer? As massas, os nódulos, os tumores, né? Se não a umidade, o calor, aqueles acúmulos que o baço já enfraquecido pelo excesso de comida, né? A cada tantas horas no dia, ou a grande quantidade de comida, vai causando ao longo do tempo esse acúmulo de umidade e de calor, né, Bi? então, e o fantástico é assim, porque eu sempre, você está me acompanhando nesse trabalho aí de jejum com as pessoas, e o jejum é só uma das ferramentas, mas você que vem acompanhando desde o início, a gente começou falando de medicina chinesa, medicina chinesa, medicina chinesa, e o pessoal falou assim, ah, mas e a outra medicina? Né? Uhum, Então, por isso que a live de hoje a gente já começa com esse artigo maravilhoso, né? Que já para o câncer, né? Principalmente o de ovário, né? E o de mama, uhum, o jejum suprime a nutrição de sangue,
né? Para esse tumor não crescer. E depois, quando a gente fala de recidiva do câncer, ele diz aqui que diminuiu em 70%, que as mulheres que jejuavam, né, tiveram um efeito de 70% menor, chance, né? 70% menor de chance dessa. O segundo ponto espetacular do estudo, gente, é em relação à síndrome dos ovários policísticos, né? Que é uma síndrome terrível. Eu tive, antes de jejuar, eu tive. Inclusive, vários médicos falaram que eu não ia poder engravidar mais. Eu tinha minhas duas meninas, ainda tinha, assim, uma esperança de algum dia pudesse ter um menino, mas vários médicos me disseram, olha, com esses ovários você nunca vai poder ter filhos mais, né? E depois de fazer jejum, eu engravidei sem imaginar que eu pudesse engravidar, porque eu realmente peguei aquele carimbo do médico, né? Que falou que eu não ia poder, e eu pude, tropeçando nos 40 anos, né? Eu engravidei pela última vez. E eles falavam, você tem tudo contra você, né? Sua idade, seus ovários, pode esquecer. E aí, o que foi legal? Que esse estudo, você viu com quem que foi feito esse estudo, Manu? Você chegou a olhar? Não vi. Foi feito com mulheres no Ramadã. Foi feito com mulheres muçulmanas durante o Ramadã. 30 Gente, eu dias. estive em Sim. 2006 lá no Kuwait, estive no mês do Ramadã, né? Ninguém come, toma água, nem remédio. Desde a hora que o sol nasce até a hora do sol se pôr, ninguém põe nada na boca. E aí eles acompanharam mulheres com síndrome dos ovários policísticos durante 30 dias, né, do Ramadã. E o que eles perceberam? Porque a gente tem, né, uma questão dos hormônios, que é o cortisol controla a insulina, né? E a insulina controla depois uma série de hormônios. A gente tem uma cascata aí, que aí a gente vai falar dos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, né? E o que acontece? O nível de estresse aumenta, seu cortisol aumenta, você come muito, você tá com a sua insulina descontrolada, aí os seus hormônios sexuais e seus hormônios de fertilidade vão pirar o cabeção, né? E aí o que eles perceberam? Que esse jejum, ele começa a clarificar a mente começa a ficar mais tranquila, a pessoa não está comendo o nível de insulina baixa, e aí todos os hormônios sexuais vão entrar nesse equilíbrio. Olha que coisa linda. Sim, e o estudo também fala como a síndrome dos ovários policísticos está totalmente relacionada à obesidade, né? Então, tem E aquela história de as células adiposas serem armazém de estradiol, né? Então, como que a gordura afeta absolutamente, diretamente, todo o sistema endócrino, né? Existe uma autorregulação, né, dos hormônios produzidos pela hipófise, pelos ovários, né, no caso da mulher. Então, é uma conversa, né? O hormônio é um sinalizador para o corpo, né? Então, quando um está presente, o outro está ausente. Então, se tem excesso de glicose, excesso, né, a insulina precisa ser liberada o tempo todo. O que vai acontecendo ao longo do tempo? Né? O que o corpo começa a entender? Ah, não preciso mais liberar isso, não preciso mais liberar aquilo. Né? O cortisol e a insulina totalmente ligado com os hormônios sexuais, né? E o que a gente tem que eu achei super legal? Que assim, ele deixa muito claro qual que é a fórmula, a receita para você desenvolver síndrome dos ovários policísticos. Estresse e comer toda hora. O estresse nem sempre a gente pode controlar, mas olha que legal. Você tem o estresse e comer toda hora. Aliás, isso aqui é a receita para a maioria das doenças, você sabe, né, Manu? Mas estamos falando da síndrome dos ovários policísticos. Então, fala assim, mas eu não consigo tirar o estresse. Tudo bem, mas você pode parar de comer toda hora, certo? Uhum. Quando você para de comer toda hora, o seu cérebro começa a produzir neurotransmissores que vão acalmar a sua mente, controlar seu cortisol.
Então, gente, olha só, é só parar de comer toda hora. É E, só parar de e, comer toda hora. e a Então, todos esses pesquisa, estudos. Oi. pode falar, pode falar. Não pode falar, Manu. Não, eu ia só pontuar que a pesquisa, ela mostrou que o jejum fez um aumento da produção de LH. Ou seja, acontece uma regulação da parte ovulatória de todo o ciclo menstrual e qual que é o impacto de um ciclo menstrual regular na vida de uma mulher, né? A famosa TPM, todos os sinais emocionais que a gente apresenta, os sintomas físicos que não é normal ter cólica, não é normal ficar irritada, não é normal nada disso, né? Então, o nosso corpo, na menstruação, na fase pré-menstrual, está mostrando para a gente qual é o resumo do ciclo inteiro, né? Então, se eu estou lá com estresse, meu cortisol alto, então, na minha fase menstrual, o que vai acontecer? Vai explodir tudo isso que passou batido por Lindo, mim, né? adoro. Não tinha melhor forma de você colocar, Né? exatamente, porque TPM não é normal, né? Ciclo muito curto não é normal, ciclo muito abundante não é normal, né? E aí é justamente nessa fase da TPM que isso vai aparecer. E é Exatamente. incrível, Manu, como todas as pessoas, todas as mulheres que eu venho tratando que estão adotando o jejum, o ciclo regula. Mulher que estava em menopausa precoce voltou a menstruar. Mulher que já estava mais de um ano sem menstruar, voltou a menstruar. Já com seus 47, 48 anos. Porque, gente, a gente não quer parar de menstruar cedo, né? A gente não quer entrar numa menopausa precoce, né? E Sim, mesmo a menopausa não é para ter sintomas. A gente sabe disso na exatamente. medicina chinesa e a Exatamente. gente vai falar daqui a pouco. Nesse artigo, né, a gente entra aí na terceira questão, né, Manu? Que ela falou que foram as questões das doenças musculoesqueléticas, né? Que Uhum. aí falou muito da dor, da osteoporose e da artrite reumatoide, né? Que são doenças assim, a artrite reumatoide, eu acompanhei muitas pacientes que até deixaram de tomar medicamento depois de adotar o jejum, né? E aqui ele fala que além de aliviar sintomas, né, da artrite reumatoide, diminui o uso de medicamentos, diminui rigidez, né? Melhora a disposição da pessoa, não é isso? E a absorção de cálcio e fósforo, principalmente nessa fase, né, da pré-menopausa, perimenopausa e pós, né, onde a osteoporose é uma coisa comum, né, então o jejum melhora a absorção de eletrólitos, né, que vão fazer com que você se mantenha saudável nesse sentido, diminuindo a inflamação, no caso da artrites e das dores inflamatórias, enfim. É muito legal quando a gente vê, porque pelo nosso olhar da medicina chinesa, a gente já vê que, assim, é super lindo o que o jejum faz, né? Na parte E energética, óbvio, né? né? E óbvio, E óbvio. sim. Então, claro, ó, a Tara se manifestando. E aí a gente começa a ver as pesquisas, como tem pesquisa, Bianca, tem muita pesquisa maravilhosa, que a gente já Então, apresenta há tempos. começou em 2016, né, quando saiu o Prêmio Nobel de Medicina, né, para o Dr. Osumi, que ele comprovou que o jejum cura centenas de doenças e alivia e melhora a condição de todas as outras, né? Isso foi comprovado, a gente não tem que discutir. Então, até essa doutora, a doutora Mindy Peltz, ela estava falando, gente, vocês têm que compartilhar os vídeos da ciência com os médicos de vocês. Ela falou, eu sou Uhum, médica, trato meus pacientes com jejum, meus pacientes vão em outros médicos, os médicos nunca ouviram falar disso, né? Então, eu tenho uma cliente que ela é cubana e a irmã dela é médica em Cuba. Aí eu mandei um link em espanhol, ela mandou para a irmã e a irmã falou, que coisa maravilhosa, eu não sabia disso. Aí vocês falam sim, assim, ah, mas médico devia saber. Gente, eu tenho vários amigos médicos. Eles não têm tempo para nada. Pensa um povo castigado por imposto, é médico.
Entende? É assim, é absurdo o que eles têm que trabalhar, o que eles têm que pagar de imposto, a quantidade de horas que eles têm que trabalhar para ter uma subsistência, né? Não é fácil, a gente sabe disso. Então, às vezes eles não têm tempo, né? Então, às vezes, o paciente pode ser essa porta de entrada e falar: olha, doutor, tá vendo aqui o prêmio de medicina, Prêmio Nobel de Medicina de 2016, está falando que não existe coisa melhor que o jejum. E aí o médico vai falar, uau, né? Como eu, quando eu encontrei com isso em 2015, que foi antes do Prêmio Nobel, eu também falei, como assim? Né? Me ensinaram sempre o contrário. Para mim foi um susto também. Então a gente também entende as pessoas que ficam meio assim, ah, mas será que jejum isso, jejum aquilo? Mas, gente, cura. Eu tinha Tá dando uma osteoporose. travadinha aqui pra mim. Não sei se tá dando isso pra todo mundo. É, Tá me vendo? Tá me eu ouvindo? tinha Que eu osteoporose ouvi em assim super rápido. 2015 e foram 3, 4 meses de jejum e a minha osteoporose foi embora. Junto com a minha síndrome de ovários policísticos, eu engravidei, né? Tanto que eu apareci médica, o meu obstetra que cuidou das minhas outras 2 gravidezes falou: Como assim está grávida? Eu falei: Tô grávida. Ele, não, não é possível. Eu falei: É, né? Tanto que aí ele começou a mandar as Ih, tá pacientes dele travando. para vir se tratar comigo, né? E aí, Manu, a gente entra na quarta questão, né? Que esse artigo fala, que é da saúde metabólica, né? As questões aí das doenças metabólicas, que a gente vê que, principalmente depois dos 40 anos, quase 80% das mulheres começa a desenvolver pressão alta, né? Colesterol alto, triglicérides alto. Não é isso, Manu? Será que a conexão da Manu tá Oi, ruim? me ouve? Tá me ouvindo? Tá? Tá me Então ouvindo? é assim, tô te ouvindo. Então, esses sintomas da síndrome metabólica, né? E aí, gente, olha, nesse estudo foi comprovado que o jejum intermitente é o suficiente para tratar todos esses sintomas. O que é o jejum intermitente? 16 horas de jejum. Não é sacrificante, gente. 16 horas de jejum é a coisa mais fácil de fazer. Se você janta lá, porque assim, ó, gente, a gente sempre fala para as pessoas não tome café da manhã. Café da manhã é a pior refeição do dia. O café da manhã, ele no século passado. Essa coisa de ter que almoçar, parar para almoçar, horário de almoço veio com a Revolução Industrial. Se vocês forem estudar história, vocês vão ver que tem todo um controle político, né, em torno disso aí. E o café da manhã nunca foi uma refeição importante. A minha avó, a família dela veio da Espanha, minha avó ia para a roça sem comer. Que ela falava, a gente ia comer 1 ou 2 horas da tarde. Quem é que vai levantar a enxada depois de tomar café da manhã? Né? Aí eles paravam 1, 2 horas da tarde para comer. Porque, gente, quem é que faz exercício com a barriga cheia? Né? Não tem como. Então, eu sei que é difícil para vocês, porque a gente foi criado, desde que a gente nasceu, com as pessoas falando que se você não comer, você vai passar mal. A gente sempre ouviu falar que para você ficar forte você tem que comer, e isso não é verdade, tá bom? Então, a gente vê que 16 horas de jejum é suficiente. Então, vamos pensar assim, ó. Se você jantar às 8 horas da noite, vai dar 12 horas até às 8 da manhã. E quando chegar meio-dia, você almoça. Você fez 16 horas de jejum, né? E aí, o que você faz entre uma refeição e outra? O que a gente pode fazer, Manu, entre uma refeição e outra, sem quebrar o jejum? Ai, deixa eu te falar que tava travando super aqui você, mas agora peguei aí a tua ideia de fazer as 16 horas de jejum, tá? Que deu uma mega Isso. travada aqui agora. Voltamos. Gente, o que fazer? Viver, né? O que fazer sem comer? Viver. Ter prazer na vida, não é? Mas aí, o que eu posso pôr na boca que não quebra meu jejum? Ah, sim. Tá, vamos lá. Chá, quem gosta? Café sem açúcar? Qualquer coisa sem açúcar?
Água, muita água, muita água. Café, amo. Aguinha com gás. E E, água com gás, gente. Eu não e vivo sem nada água com gás, de gente. chazinho de fruta, né? E pode até pôr um limãozinho, né? Na água normal, na água com gás. Você pode também, para quem não tem sintoma de calor, para quem não tem sintomas de calor, principalmente na menopausa, você pode pôr um pauzinho de canela na sua água. Você pode pôr um cravinho na sua água. Você pode pôr uma lasquinha de gengibre na sua água, porque, gente, água aromatizada é tudo de bom, né? Uhum, E não maravilha. tem problema nenhum você fazer isso. Né? Quem gosta de colocar canela no café, mas aí lembrando, pessoas que têm pressão alta, mulheres que têm menstruação abundante, pessoas que ficam vermelhas facilmente, né? Longe da canela e de gengibre, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, 16 horas de jejum não é sacrificante. E você não precisa começar, né, assim. É o que eu falo, não é o sol nasce no horizonte e de repente ele está lá em cima. Não, ele vai devagarinho. Você pode fazer 12, 13, 14 a cada semana, aumentar 1 hora, não é, Manu? Sim, sim. E ainda falando daquela questão do propósito espiritual de jejuar, né? O quanto que a nossa mente, o espírito no sentido da nossa mente, né? Como a gente fala na medicina chinesa, né? O quanto que a nossa atenção fica melhor, quanto que o nosso foco fica melhor, a nossa capacidade de trabalhar, de se concentrar, né? Fica aumentado assim muito, muito, muito incrível o que o jejum faz, né, Bi? Que é o quinto ponto desse artigo, né? Que ele Ah, fala vamos. que 85% das mulheres que estão entrando ou durante a menopausa têm desafios mentais, psíquicos, né, emocionais, e que quando a insulina aumenta e o cortisol aumenta, então vamos lembrar, gente, cortisol aumenta com estresse, insulina aumenta toda vez que você come, né? Então você fica beliscando, a sua insulina vai lá em cima. E aí, quando esses dois aumentam, a regulação dos nossos hormônios sexuais vai para o espaço. Aí a mulher começa a entrar em parafuso. Certo? Por quê? Porque a progesterona, ela começa a entrar em colapso mesmo, né? E o estrogênio fica, né, igual um eletrocardiograma. Uhum. Então, quer dizer, com você com um dos hormônios caindo e o outro hora tá bem, hora não tá, por isso fala, a mulher tá louca, né? Tá A louca. doutora Agora, o Mindy que que fala: acontece? tenham compaixão pelas mulheres na menopausa, tenham paciência. Isso! Agora, a gente tem que pensar assim: as pessoas em volta têm que ter compaixão, sim, com as mulheres na menopausa e que estão entrando na menopausa, mas a primeira pessoa, mulher, que tem que ter compaixão por quem está na menopausa é você. E se você tem compaixão por você, se você se ama e também não quer sair distribuindo essas questões em cima dos outros, você precisa regular os seus hormônios. E como é que você vai regular os seus hormônios? Repondo hormônio, pagando horrores no tratamento? Não. Vários médicos em todo o mundo estão dizendo, gente, vocês não têm que comprar hormônio, vocês não têm que repor hormônio, o organismo de vocês produz sozinho, desde que você pare de comer toda hora. Gente, a gente está falando de uma ferramenta para vocês que é gratuita, que você não tem que buscar, não tem que fazer download, nada. É só parar de comer toda hora. Então, se você belisca, toma café com açúcar, não sei o quê, primeira coisa é tirar os beliscos, não é, Manu? Uhum. Sim, e Porque outra aqui no coisa estudo, o que ele fantástica. diz? Que o jejum, ele aumenta a produção de GABA e de dopamina. A gente Uhum. está falando dos hormônios da felicidade e da tranquilidade e da paz, não é? Poxa, a gente passa a vida inteira se matando e aí quando chega no fim da vida, que a gente ainda vai ficar surtando mentalmente, né? A mulher já não se sente Uhum. bem, as coisas já estão caindo. E por falar nisso, agora, Manu, vamos entrar na segunda parte da nossa conversa hoje, que a primeira foi falar sobre o artigo, né? Que depois eu vou deixar para Maravilhoso. quem quiser ler o artigo na íntegra. E
A segunda é da nossa experiência com os nossos alunos e com os nossos clientes. E aqui, ó, Gisele, obrigada, viu, Gisele, pelo seu comentário. Eu estou tratando a endometriose da Gisele. Ela começou a fazer jejum, a dor foi Maravilhosa. embora. Olha. A dor Uhum. foi embora. Essa mulher estava passando dores horríveis. E quanto mais, a cada dia que ela está fazendo jejum, ela está se sentindo melhor. Então eu venho tratando toda, ó, fertilidade, não é? Vamos falar de outras questões da mulher, Uhum. Manu, que o jejum Sim, ajuda, contribui? sim, sim. Eu acho incrível essa modulação hormonal que acontece, né? Então, o maravilhoso é a gente fazer esse link das pesquisas científicas que existem, porque são pesquisas sérias, não é coisa que a gente está ali olhando no Google e falando para você que jejum intermitente é isso e aquilo. A gente está se baseando em ciência. E, né, por mais doido que pareça, não existem artigos e pesquisas que embasem que comer a cada 3 horas acelera o metabolismo, que é o que a gente sempre ouviu, né, Bi? Então, assim, a gente vai e recebe aquela dieta que é, né, super restritiva lá, de comer, sei lá, uma torrada, daqui 2 horas comer uma fatia de maçã, sei lá o quê. Então, é muito doido quando a gente começa a pesquisar nas bases científicas que não existe comprovação nenhuma de que isso realmente Nenhuma. acelera o metabolismo ou você vai ficar o dia inteiro só Só pensando em comer, existem né? comprovações de que comer mais de 3 vezes por dia te deixa doente. Agora, gente, ó, é assim. Quando isso aparece para as pessoas, elas ficam desesperadas. Isso é normal, gente. Eu também fiquei. A Manu também ficou, né? Agora entendam. A criança até os 9 anos é outros 500, né? Mulher grávida é outros 500, tá bom? Na verdade, a mulher grávida também não deveria comer mais de 3 vezes por dia, tá? Eu grávida, a Manu grávida, a gente comia 2 vezes por dia, não é, Manu? Lactante, lactante. Mulher que está amamentando, exatamente. Agora, a É única outro rolê, pessoa, é gente, outro que rolê. tem que fazer jejum longo com acompanhamento é o diabético tipo 1, tá? É o diabético tipo 1. Agora, os outros, não existe nenhum estudo dizendo que até 18, 20 horas de jejum faça mal para qualquer tipo de pessoa. Não faz. Agora, as pessoas falam, ah, mas me deu tremedeira, me deu tontura, me deu não sei o quê. O que que é isso, gente? É o seu organismo se adaptando a queimar gordura e transformar ela em energia. Uhum. Pensa num filho que você faz a comida para ele todo dia e põe o prato na mesa na frente dele. O primeiro dia que ele tiver que abrir o armário e ter que se virar, ele vai surtar. É ou não é? Mas em 3, 4 dias ele se acostuma, tá bom? Então ninguém precisa ficar preocupado. E se você estiver preocupado, nada como fazer um testezinho de glicemia, né? E você vai ver que a sua glicemia não está baixa. Agora, quem faz jejuns mais prolongados, eu já fiz 72 horas de jejum, né? Aí a gente precisa acompanhar assim a glicemia direitinho, tá? Pessoas aí que fazem 5, 10, 21 dias de jejum. Saiu esses dias um vídeo sobre irmãos gêmeos que fizeram 40 dias de jejum, só de água, tá? Assim, eles médicos, eles controlando tudo certinho. Então, gente, ninguém morre de fazer jejum. E Uhum. lá, os povos árabes, né, os muçulmanos, eles fazem todo ano 30 dias no Ramadã, né? Fazem jejum e não morrem disso, tá? Então a gente tem que ficar tranquilo. Agora, Manu, o que eu queria Bianca, falar com você eu é acho o que 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 a gente já viu. às vezes as pessoas falam assim para mim, ai, mas fazer jejum é muito agressivo com o meu corpo. Já ouviu isso, Não né? é? Então, assim, o que que é agressivo para você? Você se entupir de comida ou no final de semana você tomar umas e outras ali? Isso não é agressivo. Isso não é agressivo, né? Eu tenho um vídeo seu ontem que eu assisti do que é bom comer, né? Qual é o melhor alimento para a gente comer. Então, por que que a gente come... A Bianca falou assim, por que que a gente consegue comer, sei lá, 5, 6, 7, 8 fatias de pizza, né?
E por que que a gente não consegue comer 3 maçãs, um cacho de uva, um pedaço de melancia e mais um sei lá o quê, né? Então, o que que está sendo agressivo de verdade? A gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que ficar em jejum. A gente está em jejum, eu estou em jejum aqui conversando com você, né? A gente fica em jejum a noite inteira e nada nos acontece. Ah, mas Não, aí gente, eu... eu faço uma refeição por dia. Eu faço uma refeição por dia, ponto. Né? Que às vezes é às 3 da tarde, às vezes é às 4, às vezes é às 5. É o momento que eu posso sentar e comer minha comida. Agora, ninguém tem que fazer uma vez por dia. 16 horas, gente. 16 horas já faz uma mudança tão grande na sua vida. E com 16 horas eu vou contar para vocês, e a Manuela também vai falar aqui, uma lista de coisas que o jejum cura. Vamos lá. Flacidez, Manuela. Sim, Meninas, celulite. Celulite, gente. A celulite vai toda embora grátis. E além de você não ter que pagar tratamento, você ainda não fica comendo toda hora, ainda vai sobrar um dinheirinho para você comprar um biquíni novo, uma roupinha nova, não é? Mama, bumbum no lugar. Cintura fina, gente. Sabe o que que tira a cintura? É excesso de comida preso nas suas alças intestinais. Quando você começa a jejuar, o seu intestino não fica todo limpinho, Manu? A cintura tá dando volta, de novo aqui. né? E aí, o que que a gente tem, gente? Ó, infertilidade, endometriose, gente, envelhecimento. Envelhecimento. As fotos que o pessoal me manda, fazendo 16, 20 horas de jejum depois de um mês, é outro rosto. As Parece que é pessoas, mãe e né, filha. Bianca? E a cara das pessoas de alegre, de feliz, de putz, O brilho nos bom, olhos eu volta. perdi isso, agora eu tô com vontade de fazer isso, comecei a estudar tal coisa, né? Os projetos que estavam engavetados começam a andar, né? E por que isso? Porque a gente regula os hormônios sexuais. E os hormônios sexuais, gente, não é só para sexo. Entendam que sexo, na fisiologia do ser humano, é uma energia de criação. É energia criativa, que você pode utilizar sim com o seu parceiro, parceira na cama, que você pode sim criar um ser humano, né, através da sua saúde reprodutiva, mas você também pode usar para criar alguma coisa no seu trabalho, ideias, não é verdade, Manu? Sim, chakra sexual, né? Energia de criação, de vida nova, de projeto novo. Um filho que nasce é um projeto seu, é alguma coisa nova que está, né? Não necessariamente um filho que você vai parir, mas é algo que está ali, que tem a ver com essa energia sexual mesmo. E não é aquela coisa assim, ai, mística, sei lá, energia. A gente está falando de hormônio, é fato, né? É regulação hormonal, De regulação hormônio. É energética. o que eu falo, gente, um hormônio, ó, a energia sexual, se ela tem o poder de criar um ser humano, Uhum. imagina o poder que ela não tem de fazer na nossa vida, profissional, financeira, E o quanto que social. essa energia criativa, ela está bloqueada dentro de nós, porque essa energia de vida, yang, né, luminosa, brilhosa, ela é amacetada com comida, né? Ela Com é comida, substituída com gente, comida. O meu toda vez corpo que vai você põe uma ganhando coisa na forma. boca, que não seja água, café sem açúcar ou chá de folha sem açúcar, você está massacrando a sua energia criadora, criativa, sexual e o equilíbrio dos seus hormônios. Vale a pena? Não é melhor você juntar em 2 refeições tudo que você gosta de comer e comer feliz, sem culpa, tranquilo, não é? Não está se sacrificando. E aí, Manu, o que eu gostaria de falar para a mulherada aqui, principalmente para as mulheres aqui hoje, é que assim, o homem é yang. Os filhos da mãe ficam bonitos a cada dia que passa.
entendeu? Falar que os menininhos novinhos são bonitinhos. Mas, gente, não tem nada como um George Clooney. Não tem nada como um homem nos seus 50, 60 anos. Eles vão ficando mais lindos com o tempo. E a mulher não. Porque o homem vai brilhando cada vez mais e a mulher vai brilhando cada vez menos. Quando a gente jejua, a gente mantém o nosso brilho. Não é isso, Manu? A gente, como exemplo, né, Bi, você engravidou aos 39, 39? Foi isso? 39. 39, eu engravidei aos 37. Parei de tomar pílula anticoncepcional um pouquinho antes de começar a fazer jejum, lá em 2014, 15, eu acho. E assim, né, via de regra, né, 37 anos, né, já tem aquela coisa de, vai ser difícil, você tem que tentar mais e tal. E não foi nada disso para nós, né, Bianca? Bem pelo contrário. Estava lembrando aqui outras questões de regulação hormonal são as questões de pele, né? A acne, né, que tá bem envolvida com o processo hormonal, as alergias de pele, as psoríases, tudo isso também melhora espontaneamente. Então, quando a gente começa a fazer o jejum, mas eu fico sem comer, fico com tremedeira, fico com dor de cabeça, fico com isso, com aquilo. A gente tem que entender que o nosso corpo é sábio, o nosso corpo é perfeito. E quando a gente fica sem comer, a gente está acessando, a gente está permitindo que o nosso corpo acesse essa sabedoria inata de novo. Então, assim, estou em jejum, estou com tal sintoma, cara, presente para você ver o que está acontecendo com você e vai tratar isso. Então, tem tontura e dor de cabeça? Será que meu fígado tá legal? Né? Será que tenho náusea? Como é que tá meu sistema digestivo, refluxo, né? Fico em jejum, começa a ficar muito ácido e tal. Então, assim, o jejum tá te fazendo mal? O jejum não tá te fazendo mal, ele tá mostrando para você uma coisa que estava oculta, né? Então, é isso que é o mais bacana. As coisas que estão evidentes, a gente já está claro, a gente sabe o que é, né? A gordura, perder, enfim, acne, sintomas que a gente tenha menstruais ou menopausa. E os que estão ocultos? Esses são as joias, né? Para nós, terapeutas, são as coisas que estão ali, que não aparecem já de tanto tempo que elas estão ali ocultas, né? E muitas vezes a gente, como terapeuta, não se dava conta de tratá-las porque elas estavam escondidas. Então, o jejum ele nos presenteia com essa autoconsciência, né, com a clareza melhor, né, a respeito de nós mesmas, com os sintomas que a gente não percebia, né, com o tempo livre que a gente tem, em vez de estar comendo no Nossa, nem me fala. refeições, a gente está com a gente mesmo, desenvolvendo atividades que são legais para a gente, né? Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, Bianca? Com as pessoas que passaram por processo de jejum com a gente, né, de trocar atividades por aquilo que realmente está a fim de fazer, que traz tesão, que traz alegria, né? Não é isso? Não, parar de esquentar a barriga no fogão e molhar na pia, porque essa era eu. Acordava, fazia café da manhã, lavava a louça do café da manhã e ia fazer almoço. Lavava a louça do almoço e ia fazer café da tarde. Lavava a louça do café da tarde, ia fazer da janta e lavava. Pô, meu, né? Passava a vida em função de cozinhar. Tava sempre geladeira cheia, armário cheio, né? Aquela coisa de comida, pensando em comida o tempo inteiro. Gente, eu estava almoçando pensando no que eu ia preparar para o café da tarde. Olha que Sim, sim. absurdo! Você vive com a sua cabeça em função da comida, né? E de repente você fala assim, gente, não, né? Aí muita gente fala assim, Bianca, mas você fala que não é bom tomar café da manhã. Vou reforçar, gente. Tem vídeo no canal do YouTube, mas eu vou reforçar. De manhã, gente, a gente libera na nossa corrente sanguínea vários hormônios. Só que esses hormônios do efeito da manhã, né, o dawn effect, que a gente chama em inglês, eles só são liberados no nosso organismo se a gente está em jejum.
E se você come, a insulina vai lá e acaba com eles. E entre esses hormônios estão o GH, gente, o hormônio do crescimento. Esse é o hormônio que repara as células, que ajuda a gente a emagrecer. O glucagon, que ajuda a gente a emagrecer. O Verdade. cortisol, que na medida correta, ele nos dá essa coisa de perceber o nosso ambiente, né? De ter respostas corretas para os estímulos que a gente recebe de fora. Não é isso? A É, norepinefrina. Então, quer dizer, são hormônios que dão vida pra gente e que fazem uma faxina interna. Não é isso, Manu? e aí a gente vai pela lógica do Yin e do Yang, né? Teoria básica da medicina chinesa. Se a gente pensa que o sol está nascendo de manhã, que essa energia luminosa que me faz levantar cedo, que desperta meu corpo, né? Que me convida a levantar, né? A ter o desejo de sair da cama e ir para a vida, né? Então, quando isso está começando, qual é a lógica da gente parar e comer? Se a comida faz o contrário disso, se a gente está indo para fora, né? Se amanhã é o momento que a minha energia está despertando, que eu estou indo para, estou me desconectando de mim mesmo, né, de estar no meu estado aqui, unificado, no meu estado de unidade, e eu estou indo para fora, né? Qual é o sentido de eu fazer coisa para dentro, né? De eu comer? Então, Olha, eu experimente, tive uma experimente. cliente, Manu, que ela levava leite com café e o pãozinho para o banheiro. Enquanto ela evacuava, ela ia comendo. Oxe, Então é assim, gente, que aí a gente entra em questões emocionais, né? O que que você está com medo de ficar sem? O que que você está segurando? O que que você está perdendo? E aí, gente, olha, antes, até pouco tempo atrás, eu e a Manu, que a gente pesquisa muito, a gente via todos os médicos, cientistas falando sobre todas as questões que o jejum traz, né, para a saúde. Mas eu tenho visto algumas médicas agora, principalmente endocrinologistas, ginecologistas, falando que o jejum faz as suas crenças que estão lá dentro de você, dentro do seu coração presas, se manifestarem, né? Que a gente chama de core beliefs, que são as crenças que a gente cresceu com elas muito firmes na nossa cabeça. Então, essa cliente minha que fazia isso, ela realmente passou fome quando ela era criança. Entendeu? 300 mil anos atrás, ela passou fome quando ela era criança. Então ela sentia que toda vez que ela estava evacuando, ela já tinha que comer para repor. Agora, da nossa geração aqui, da maioria das pessoas com quem a gente está falando, quem é que passou fome? Né? uhum, Quem é que ficou 3 dias sem ter comida dentro do armário? Ela ficou. Nós não. E sim. sempre digo para as pessoas, Manu, o mundo hoje tem 3 vezes mais gente morrendo de obesidade do que de fome. É interessante para a sociedade, para a sociedade que consome, que as pessoas façam uma refeição por dia, né? Quantas propagandas na televisão ou por aí pelos meios de comunicação são de alimento, enfim, dessas grandes marcas, enfim, que vende alimento morto, E né? Manu, Sem vamos vida. lá. É, o... Gente, é incrível. Qualquer Google aí que vocês entrarem, vocês vão achar o que eu vou falar para vocês. A epilepsia, né? Até na primeira metade do século passado, quando foi desenvolvido o medicamento para epilepsia, ela era tratada com jejum. Quando eles desenvolveram o medicamento, ó, não conta para mais ninguém do jejum, porque se o cara sabe do jejum, por que que ele vai pagar 200, 300, 400 reais numa cartela de medicamento? É ou não é? Não é? Agora, a Uhum. mãe que tem que trabalhar, se tem dinheiro ou não, se ela tiver que pagar 300 reais por mês numa cartela de medicamento para o filho, ela vai fazer das tripas coração para pagar. Agora, você vai falar para essa mãe que ela não precisa fazer isso? Você vai falar para uma mulher que paga horrores de reposição hormonal, que o jejum, que é gratuito, que ela não vai dar dinheiro para o médico, não vai dar dinheiro
hipertensão e para tantos outros. Eu tenho uma esses dias que com um mês de jejum largou 10 medicamentos, 10 medicamentos de uso contínuo, que todos os médicos lá no HC falaram para ela que ela ia ter que passar o resto da vida tomando. E ela foi no HC, tá tudo bem, viu que os exames estavam bons, e o povo fala, o que você fez? Aí ela fala, jejum. Alguns ficam em modo avião, né? Como assim? E outros vão contra, ficam bravos, brigam com o paciente. Ô, doutores, vocês querem que o paciente de vocês fique bom ou você quer que o paciente de vocês fique dependente de medicamento pro resto da vida? Você estudou para prescrever medicamento ou você estudou para salvar vidas? Então eu jogo essa pergunta para vocês. Tá? Porque se vocês estão vendo um monte de gente jejuar e ficar bem, vão estudar. E vocês não precisam fazer um curso, né? Assim, fora. Tem cursos aí, vários cursos. Eu fiz o curso com o Dr. Yoshinori Osumi pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio online. Faz lá, gente, tá aí para todo mundo ver, né? Então entrem sim, porque, Manu, gente, o que a gente quer é levar saúde para vocês gratuita. É ou não é? Não, é a coisa mais linda isso de a gente perceber que o nosso corpo tem essa sabedoria. E até nessa questão que eu falei antes, né, de sintomas aparecerem, as coisas ocultas se revelarem, as coisas ocultas lá de dentro, memórias, como você falou, que a gente resgata e que eu às vezes penso assim, traumas, situações difíceis que eu passei, que se cristalizaram em forma de gordura no meu corpo. E à medida Sim. que você vai perdendo essa massa, esse excesso no teu corpo, essas situações podem te revisitar, você pode ter uma consciência diferente que você não teve na época, sabe? E você ressignificar teus processos, né? A tua caminhada emocional, a tua caminhada evolutiva. Gente, são tantos aspectos do jejum, né? Que assim, é Então, eu queria maravilhoso. aproveitar isso que você falou agora. E aí, Manu, o que você acha da semana que vem a gente falar só da saúde mental, da saúde emocional da mulher e o jejum? Porque o nosso tempo acabou. É o que eu Sim, falo, a gente precisava de 28 horas sim. de live, né? E assim, a gente podia fazer 28 horas de live em jejum, tá, gente? Tranquilamente, ó. Mamão com açúcar. Manu, posso te convidar semana que vem, então, para a gente falar da saúde emocional da mulher e o Vamos, jejum? vamos. Hoje Pode ser? a gente estava com esse foco de discutir esse estudo, né? Essa meta-análise, Isso. 44 artigos e estudos científicos validando o jejum, né? E aí a gente, com a formação que a gente tem, você é enfermeira, eu sou farmacêutica bioquímica, para mostrar que a gente sempre busca esse conhecimento da medicina ocidental e integrar ele ao nosso saber aqui filosófico e da energia toda da medicina chinesa, né? E, assim, temas para isso não faltam, né? A gente pode falar, sim, com certeza, semana que vem. Quem está aí com a Mas gente, eu senti no meu coração aqui que a gente falar das questões emocionais que o jejum traz vai ser muito legal, demais. Para né? mim, assim, é a cereja do bolo. Adoro. É a cereja do bolo. É. Para mim é o morango, que eu prefiro morango. Meu Ah, amor, isso. um beijo Beijo, beijo. enorme. Gente, todo mundo que esteve aqui hoje, obrigada. O vídeo vai ficar na íntegra aí no canal, né, no IGTV. E vão visitar o canal lá, Bianca Brasil, no YouTube. Eu tenho outros vídeos com a Manu, tá? E a gente vão postando Sempre comentários informação assim, que a boa. gente vai sempre tentar trazer as respostas para vocês com muito amor, muito carinho. Tá? Um beijo enorme para todo mundo e Obrigada, Manu, gente. gratidão. Obrigada pelo seu tempo, meu Beijo, amor. obrigada. Ótima semana. Até Até semana que vem, quarta. gente. Tchau. Obrigada, gente.